O assunto neste vídeo é a função impulso unitário, indicada nesta figura, que também é conhecida como impulso de Dirac ou delta de Dirac, em função, em homenagem a Paul Dirac, que foi um físico inglês que utilizou funções desse tipo no estudo de física quântica. A função que está indicada aqui tem a seguinte característica. Delta de t é igual a zero para todo tempo diferente de zero. Ou seja, aqui essa função é nula e aqui essa função é nula também. E no meio temos um sinal de amplitude infinita, isso indicado aqui por essa seta, duração nula, mas cuja área é unitária, e essa área é indicada aqui por esse 1, chamamos isso também do peso do impulso. Então, o delta de t atende à seguinte característica, é unitário se tomarmos a integral, por exemplo, de menos infinito a infinito, dessa função ao longo do tempo. Obviamente, eu não preciso fazer a integral de menos infinito a infinito, bastaria fazer a integral de 0 menos a 0 mais, o resultado seria exatamente o mesmo. Esta é a definição da função impulso unitário e, por não ter as principais características de uma função, ela é considerada uma função generalizada ou uma distribuição. Nós a chamaremos de impulso unitário ou função impulso unitário, sem maiores constrangimentos. O importante é que ela tem uma propriedade que será muito útil ao longo do nosso estudo. Imagine um sinal contínuo no tempo, que eu vou indicar aqui por m de t. Imagine também um impulso unitário localizado no instante t0 maior do que zero, ou seja, o zero está para cá, à esquerda. Muito bem. Precisamos ou desejamos conhecer qual é o resultado do produto desses dois sinais. M de t, que é esse sinal aqui, vezes o impulso unitário localizado no instante t0. Isso é escrito da seguinte maneira, delta de t menos t0. Queremos conhecer esse resultado. Graficamente, não é muito difícil de saber, ao menos, que fora o instante t0, o resultado do produto será zero, porque este sinal ele é nulo para todos os valores diferentes de t0. A pergunta é o que ocorre no instante t0. E o resultado é que teremos aqui um impulso, mas não mais unitário. O peso não será 1. O peso será o valor da função no instante do impulso, mt0. Portanto, a resposta a essa pergunta é este sinal aqui, que escrevemos da seguinte maneira. mt0, observe que isso aqui é um número, é o peso da função impulso que se encontra no instante t0. Essa expressão representa a propriedade de peneiramento, ou também conhecida como propriedade de amostragem. E consideraremos isso no futuro também. Muito bem, então voltamos ao impulso unitário indicado aqui. Acabamos de ver que este impulso no instante t grande, por exemplo, a gente pode escrever como delta de t menos t grande. E se eu colocar um outro impulso aqui na posição menos t grande, então a gente escreve ele como delta, melhorar esse delta de t mais t grande, e assim poderíamos acrescentar outros impulsos, todos eles igualmente espaçados
né, de T grande. Como representar esse sinal matematicamente? Muito bem. Primeiro, vamos chamar esse sinal de delta sub t de t. Vemos claramente que ele é um somatório de impulsos unitários, então todos eles têm peso unitário. Então, é o somatório de impulsos unitários. Agora, esses impulsos, eles estão deslocados no tempo. Observe que se fosse apenas o preto, eu fecharia aqui o parênteses e o somatório seria somatório de apenas um elemento. Mas se eu escrever assim, menos n de t grande e permitir que o n corra de menos infinito a infinito, aqui temos a representação desse sinal. Basta ver que quando n for igual a menos 1, por exemplo, teremos delta de t menos 1 é mais t grande, teremos este impulso. Para n igual a 1, temos o delta de t menos t grande. Temos esse sinal em vermelho. E assim, à medida que percorremos este somatório, estaremos percorrendo todos os impulsos desse sinal. Esse aqui é o sinal chamado de trem de impulsos. É claro que podemos fazer a mesma operação que fizemos antes, de multiplicar um sinal m de t, aqui indicado por esse tracejado vermelho, multiplicá-lo pelo trem de impulsos. E o resultado, já percebemos que será uma superposição do princípio da propriedade da amostragem. Então, será um somatório infinito, com n correndo de menos infinito a infinito, desses valores aqui que correspondem ao sinal m nos instantes de amostragem, que são 0t, 2t, 3t e também para valores negativos, ou seja, nt, em que o n percorre de menos infinito a infinito. Então, essa sequência de números são os pesos destes impulsos, em outras palavras, são os valores da função m de t nos instantes em que aparecem os impulsos do trem de impulso, vezes as funções, ou a função impulso, nas respectivas posições. Então, esta expressão aqui é uma expressão para esse sinal em preto, que é formado por um somatório de impulsos com pesos específicos, e representaremos isso por o sinal estrela. Então, dizemos que essa é uma expressão para m estrela de t. Então, recapitulando, m de t é um sinal contínuo, o trem de impulsos também é um sinal contínuo, e m estrela de t é um sinal contínuo, mas com essa aparência. É um trem de impulsos cujos pesos dos impulsos não são mais uniformes iguais a 1, são os valores da função nos determinados valores de amostragem. Observe que esse sinal é um sinal contínuo, o que seria uma representação discreta do mesmo sinal, é simplesmente o valor de m na posição k igual a 3, k igual a 4, são esses valores discretos. Veremos depois melhor como passar de uma representação para outra. Vamos utilizar essas ideias e fazer um exemplo, e nesse exemplo desejamos obter a série de Fourier desse sinal que é um trem de impulso. Muito bem, a definição da série de Fourier é um conjunto de números,
né, que é dado pela integral ao longo de um período, porque a série de Fourier só se define para sinais periódicos, né, em que temos o produto do sinal em questão e um fasor. Muito bem. Observando que este sinal, neste intervalo, nada mais é do que o próprio impulso unitário, podemos escrever assim. Okay? E, antes de entrarmos em pânico, por causa da suposta complexidade da integral, basta lembrar que esta função é zero quase o tempo todo. Né? Utilizando o princípio de peneiramento, né? Então temos que esse produto nada mais será do que esta função no instante do impulso. Mas esse impulso está em zero. Portanto, isso aqui é delta de t é menos jn ômega zero na posição zero dt. Então, note que isso aqui é 1 e a integral do impulso, por definição, também é 1. Portanto, o resultado é simplesmente 1 sobre t independente do n. Em outras palavras, para todos os valores de n, o resultado é o mesmo e é 1 sobre t. Essa é a representação em série de Fourier para esse sinal. Só mais um passo. Desejamos obter a transformada de Fourier a partir da série recém-obtida. E para isso nós seguiremos 3 passos convencionais. Então, na transformada, o domínio é o de frequência. E aqui a ideia é que cada número da série corresponde a uma frequência harmônica. Então, o número 1 corresponde à frequência fundamental, que é ômega zero ou 2π sobre t. Da mesma forma, o menos 1 é menos 2π sobre t. O 2 corresponde à segunda harmônica, 4π sobre t. O menos 2 também corresponde à segunda harmônica, menos 4π sobre t, etc. Trocaremos esses números por impulsos e multiplicaremos esse fator por 2π. Então, esses são os 3 passos que seguimos para transformar uma série em sua respectiva transformada. Este sinal, então, a transformada de Fourier, podemos pegar delta maiúsculo T de J ômega, nada mais é do que também um somatório infinito, n de menos infinito a infinito, de quê? De impulsos localizados ao longo do eixo de frequência, separados entre si, né, de valores, né, parcelas inteiras da frequência natural, multiplicadas pelo peso 2π sobre t. Essa é a representação matemática da transformada de Fourier do trem de impulsos. O resumo está aqui. Então, o trem de impulsos é um sinal contínuo no domínio de tempo e a sua transformada de Fourier também é um trem de impulso no domínio de frequência, né, com a seguinte característica: se aumentarmos o espaçamento destes impulsos, observe que o t aparece no denominador. Isso corresponde
a aproximarmos esses impulsos no domínio de frequência. Isso será extremamente importante daqui para frente.